Olá, estudante do segundo ano do ensino médio. Sou Mônica Couto, professora de Geografia. E como você já sabe, durante o período do isolamento social, estamos estudando juntos alguns temas referentes à geografia, para que você não perca o pique e possa estar preparado assim que as aulas presenciais retornarem. Na aula de hoje, dando prosseguimento ao processo de urbanização no Brasil, falaremos de metropolização e hierarquia urbana. Na aula de hoje, então, você vai entender um pouco o que é esse processo de urbanização, ou seja, esse crescimento da população urbana. Você vai também diferenciar os conceitos de rede urbana e hierarquia urbana. E você vai conseguir descrever o processo de metropolização e desmetropolização. Vamos dar ênfase à urbanização brasileira, mas traremos exemplo também da urbanização mundial. Então, vamos lá? Antes da gente começar, para a gente relembrar a nossa aula sobre urbanização, por acaso você perdeu essa aula, então vai aqui uma retomada. Então, na nossa primeira aula, a gente disse sobre o processo de urbanização. E o que é o processo de urbanização? É esse processo de ampliação das áreas urbanas, ou seja, é quando um determinado município, ou cidade, ou país, ele tem a maior parte da sua população residindo no espaço urbano. E o que caracteriza esse processo de urbanização? Ele é caracterizado, então, por esse grande volume, essa elevada taxa de crescimento da população no espaço urbano. E você deve estar se perguntando aí, o que é, então, esse espaço urbano? Então, vamos tirar uma dúvida que é bem comum. No Brasil, a gente trabalha numa lógica de município. Belo Horizonte é um município, Sabará é um município. Esse município possui dentro do seu território área urbana e área rural. O perímetro urbano de uma cidade que você observa quando está fazendo uma viagem e de repente vem uma placa. Final do perímetro urbano de Ouro Preto. Isso está querendo dizer a você que ali termina a porção da cidade daquele município. E o que define a área urbana de um município, então, é a sua sede. A área urbana do município é onde está localizada a prefeitura daquele município. E aí você deve estar se perguntando, mas todo município tem área urbana e tem área rural? Não. Alguns municípios, principalmente as capitais, que a gente vai as tratar de megalópole daqui um pouquinho, como Belo Horizonte, por exemplo, não existe mais área rural em Belo Horizonte. Então, 100% da população belo-horizontina reside em áreas urbanas. E o que mais caracteriza esse espaço urbano, né? O espaço urbano é o local da concentração de alguns tipos de atividades econômicas. Então, é na área urbana que a gente vai ter a concentração do maior número de indústrias, é na área urbana que a gente terá a concentração da prestação de serviço. Então, geralmente, os maiores hospitais, eles estão localizados na área urbana, as maiores universidades, escolas, o comércio, essas instituições do próprio sistema municipal, né? A prefeitura, as subsedes da prefeitura. Então, a maioria delas estão localizadas no espaço urbano. E como é que ocorreu a urbanização? Quando a gente pensa país desenvolvido, que a gente vai trazer o conceito de central, e países subdesenvolvidos, que a gente vai chamar de países periféricos. Essa urbanização ela aconteceu de forma bem distinta, em séculos bem diferentes, né? A urbanização nos países centrais ou desenvolvidos, elas têm um período histórico mais antigo, né? A gente trata lá do século XVIII, né? E aí você tem um contexto do crescimento dessa urbanização muito associado à Revolução Industrial.
No nosso caso do Brasil, não que esse fenômeno, que as cidades não tenham sido construídas ao longo da nossa história, mas o processo de urbanização ele vai se dar no século XX, né? E em contrapartida aos países desenvolvidos, aqui foi uma urbanização acelerada, uma urbanização que não teve muito tempo de planejamento. Então, a gente pode pensar alguns problemas urbanos aí que foram acarretados por esse crescimento desordenado. Houve uma falta de planejamento. Então, agora que a gente fez essa retomada do que é urbanização, o que a caracteriza, é possível a gente começar a pensar, então, o que são as redes urbanas e o que é a hierarquia urbana? O que difere esses dois conceitos? Então, para começar, a rede urbana, como o próprio nome já diz, quando a gente pensa em rede, a gente pensa em interações. E no caso da rede urbana, a gente está dizendo das interações entre as cidades. E essas interações, elas permitem a migração do capital, dos serviços, da informação e até das pessoas, né? Nas grandes cidades, a gente tem um movimento migratório muito comum, que você deve ter pessoas da sua família que o realiza. Quando você mora num município e trabalha num outro município, a gente chama isso de migração pendular. É aquela migração que é feita todos os dias por motivo de trabalho. E quais são os fatores, então, que regula essa interação entre as cidades? Os 3 fatores estão aí. A fluidez espacial. Que conceito é esse de fluidez espacial? Quais são as condições físicas mesmo, e aí vai muito ao encontro do termo infraestrutura, né? O que essa cidade oferece que faz com que o contato entre cidades seja mais fluido? Se a gente pensa no mundo, os trens de alta velocidade permitem um acesso rápido entre as cidades. Se a gente pensa no nosso país, São Paulo, por exemplo, com a maior malha, né, metroviária, se a gente pensar em São Paulo, as pessoas elas conseguem se deslocar de cidades vizinhas a São Paulo, por exemplo, por meio dos trens urbanos. Então, a fluidez está associada à infraestrutura e à possibilidade do deslocamento. O que seriam essas rugosidades espaciais? Como o próprio nome já diz, são elementos que impedem essa velocidade maior de contato entre as cidades. E aí, se a gente pensa, por exemplo, no Brasil, a região amazônica, por exemplo, vamos pensar Rio Branco no Acre, por exemplo. Qual é a possibilidade de um rápido acesso entre Rio Branco no Acre e Manaus, por exemplo? Lembre-se que estamos dizendo de uma área de floresta. Então, às vezes a rugosidade ela pode estar associada também aos fenômenos naturais, né? A possibilidade do transporte, por exemplo, por meio dos rios, ela não dá tanta agilidade quanto, por exemplo, por meio lá dos metrôs, dos trens. E o que então seria a hierarquia urbana, né? Quando a gente diz de hierarquia, alguém polariza alguma coisa, né? Alguém tem mais poder do que o outro, ou alguém tem uma maior capacidade de influenciar o outro. E aí, no caso, esse outro são as cidades. Então, a questão da hierarquia urbana, ela está associada ao nível de influência que uma determinada cidade, geralmente a metrópole, tem com as suas cidades vizinhas e até com outras cidades de outros países do mundo. Se a gente pensa São Paulo, por exemplo, ela é uma cidade que tem uma hierarquia que a gente chama de global, né? Ela já é considerada uma mega cidade. Uma cidade que consegue estabelecer relações com várias outras cidades mundiais. E aí, qual que é essa capacidade de polarização que essa grande cidade tem? Aqui no nosso exemplo eu trouxe Fortaleza, né? Como exemplo
de cidade aí, de hierarquia urbana. Então, aí Fortaleza influencia Sobral, influencia Juazeiro do Norte, mas influencia outras cidades médias, né? Como Quixadá, por exemplo. E aí, qual que são essas capacidades, então, de polarização? A capacidade de polarização pode ser pela área, como eu disse, a polarização pode ser mundial, como é o caso de São Paulo, a polarização pode ser nacional. São Paulo é um exemplo na hierarquia urbana de uma cidade que influencia as demais cidades brasileiras, e regional. Então, por exemplo, Belo Horizonte, pensando Minas Gerais, é considerada uma metrópole nacional, mas também uma cidade de grande influência na região aí, né, que abrange o nosso território. A atração é uma outra forma de polarizar, ou seja, se nessa cidade eu consigo resolver muitos dos meus problemas administrativos, financeiros, de saúde, né? Eu vou procurar essa cidade. Se é nessa cidade que estão as maiores universidades, bibliotecas, é uma possibilidade também de atração e a possibilidade de difusão. O que essa cidade tem e com qual escala que ela consegue atuar? É uma escala macro, uma escala grande que a gente pode pensar mundial? É uma escala meso, que a gente pensa uma região brasileira, por exemplo, como o Sudeste? Ou é uma escala micro, de uma cidade, por exemplo, pensando Montes Claros em Minas, né, no norte de Minas, enquanto uma cidade que é a capital do norte, né? Quantos de nós já ouviu dizer Montes Claros enquanto a capital do norte? E afinal, o que é esse processo, então, de metropolização? Se você observar aí na imagem, você vai perceber uma imagem clássica, né, do êxodo rural. Aquela imagem que a população do campo migra rumo à cidade. E o processo de metropolização no Brasil, de intensificação da urbanização, ele está associado a esse processo. No caso do Brasil, então, esse processo ele vai acontecer no século XX, né? Principalmente quando a gente tem a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, mais do que a Revolução Industrial, a Revolução Verde. Quando a tecnologia e todos esses conhecimentos científicos eles chegam no campo, eles promovem a migração dessa população. Se a gente pensa outros países do mundo, o êxodo rural ele foi causado num outro contexto que não simplesmente o da mecanização do campo, mas também o da concentração fundiária. Isso a gente vai poder discutir depois, numa outra aula sobre a concentração fundiária. Então, é o êxodo rural, esse aumento da população na cidade é que gera esse processo de metropolização. O que são, então, as metrópoles? As metrópoles, então, elas são essas grandes cidades que, como a gente viu lá na hierarquia urbana, elas influenciam as cidades próximas e até as mais distantes, né? Se a gente pensa numa escala de relação entre as cidades mundial, e são cidades que atraem por alguns motivos. O motivo pode ser econômico, o motivo pode ser cultural, o motivo pode ser social, e são cidades onde é possível resolver o maior número de problemas, né? Você tem o centro das decisões administrativas, financeiras, informacionais e de saúde. Alguns exemplos de metrópoles no Brasil: São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Fortaleza, como a gente viu no mapa anterior, Belém, Manaus, né? As nossas metrópoles. E aí, você deve estar se perguntando, né? Ela está dizendo das metrópoles, mas eu, por exemplo, moro numa cidade da região metropolitana, de Belo Horizonte, por exemplo. E como foram formadas as regiões metropolitanas? Então, num primeiro momento, as regiões metropolitanas brasileiras, elas foram formadas devido a essa expansão natural da malha urbana, inclusive num processo que a gente chama de conurbação.
quando uma cidade, o núcleo urbano de uma cidade funde com o de uma outra. Mas, na atualidade, as regiões metropolitanas, elas são também uma possibilidade de organização administrativa daquele estado. Então, hoje em dia, a gente tem regiões metropolitanas que não são necessariamente oriundas desse crescimento natural da malha urbana. E a gente vai ver isso no item do Enem que a gente vai discutir. E essa metrópole, ela cresce tanto e essas regiões metropolitanas, e às vezes até cidades um pouco mais distantes, geram um processo de desmetropolização. Se metropolização é essa formação dessas grandes megalópolis, dessas grandes metrópoles, desmetropolização é o processo de rarefação desse fenômeno, ou seja, as cidades, elas não deixam, as metrópoles, elas não deixam de ser metrópoles, mas a saturação, o valor imobiliário dos imóveis, o pouco espaço para determinadas atividades econômicas faz com que cidades médias e polos regionais cresçam e se desenvolvam. Então, as regiões metropolitanas, elas um pouco caracterizam o processo de desmetropolização. E aí, para a gente pensar a questão do Enem, trouxe uma questão aqui sobre Santa Catarina. E aqui você vai ver que Santa Catarina tem 11 regiões metropolitanas. E aí, a questão vai perguntar: Santa Catarina exemplifica um fenômeno nacional de criação das regiões metropolitanas. E ele vai trazer que é um fenômeno mais recente. Esse fenômeno aconteceu por qual motivo em Santa Catarina? Lembra que eu disse que, num primeiro momento, o processo de criação das regiões metropolitanas era um processo natural de crescimento e expansão do núcleo urbano? No caso de Santa Catarina, a nossa resposta vai estar associada a uma novidade que vem na organização das cidades. O governador, ele tem a autonomia da criação de novas regiões metropolitanas, com um caráter mais administrativo do que técnico, mais administrativo do que naturalmente pelo crescimento dessa cidade. É o caso aqui. Então, a resposta da questão é que esse crescimento das regiões metropolitanas, não só em Santa Catarina, mas no Brasil, são resultados de uma nova legislação que permite aos governos criarem novas regiões metropolitanas. Já chegando ao final da nossa aula, vamos recapitular o que aprendemos hoje? Então, na aula de hoje, você aprendeu que o processo de metropolização, esse processo que está dentro do grande processo da urbanização, ele é resultado do aumento da população residindo nas áreas urbanas. Você percebeu que rede urbana tem a ver com as interações entre as cidades e que a hierarquia urbana tem a ver com a influência que aquela cidade, a metrópole, ela tem sobre as cidades vizinhas. E você viu também que esse processo de metropolização, ele já tem um fenômeno contrário, o da desmetropolização. Ou seja, as metrópoles estão tão saturadas que estão expandindo as suas atividades para cidades médias e outros polos, industriais. Então, até a próxima aula, onde a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a urbanização brasileira.